Mas a gente começa com a saúde dos cabelos. E apesar de ser um tema bem debatido, a saúde capilar ainda deixa em dúvida muita gente com relação aos cuidados e tratamentos. Tem sempre um probleminha ou outro, né? Tem gente aí perdendo cabelo em desespero. Vale lembrar que nessa época do ano, com o verão, os problemas podem se agravar ainda mais. Então é preciso muito cuidado e por isso que a gente vai falar com ele que entende totalmente desse assunto. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, diretor médico do Instituto do Cabelo, Dr. Luciano Barsante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Saudades. Feliz Ano Novo. Pra nós, né? Até passar o Carnaval, a gente pode desejar Feliz Ano Novo, não é verdade? E te receber aqui para falar sobre cabelo, para mim é uma alegria, porque a turma pede, sabe? É um tema recorrente. E tem muita gente ficando calva. É verdade, você tem razão. Você sabe, Cláudia, há 10 anos atrás, essa sua observação é interessante. Eu atendia na clínica um homem para cada... uma mulher para cada 5 homens. Então, no geral, era uma mulher para 5 homens. Hoje, eu estou atendendo meio a meio. Ou seja, não é a estatística real do mundo lá fora. Mas por ser uma clínica especializada, eu recebo o paciente já com o problema da queda de cabelo, da calvície, da queixa capilar. Então, o que a gente vê? Que o índice de mulheres calvas está subindo e que o homem se mantém também num nível igual para maior de queixa de calvície. Então, a gente percebe que o estresse, a angústia, a ansiedade, o cansaço provocam o start, quer dizer, o início do processo da calvície, mesmo que ela seja genética. E existe também, Cláudia, um processo chamado eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? Porque o paciente ou o seu telespectador que está assistindo diz assim, doutor, meu cabelo era normal e de repente começa a cair e cai de tufo, essa é a expressão, cai de tufo. O que é o eflúvio telógeno? É a queda intensa do cabelo que pode ser causada por 3 causas normalmente. Causada por 3 causas é um pleonasmo, mas tem 3 causas normalmente. Primeiro, infecção. Por exemplo, nesse período do ano, dengue, chikungunya, febre amarela, uma infecção muito forte, uma virose. Pode causar queda de cabelo abrupta em tufos, o eflúvio telógeno. 2, um pós-gravidez, onde cai mais o cabelo fisiologicamente, não é doença, chama-se também eflúvio telógeno pós-gravídico. E nós temos a terceira causa, que é a mais frequente de eflúvio telógeno, que tem muito a ver com aquilo que você falou na abertura do programa. Depressão, estresse, angústia, cansaço, problemas de tristeza, conflito, qualquer conflito, perda, então uma perda na família, uma morte, um divórcio, uma situação de mágoa, pode fazer com que a queda do cabelo aumente, o eflúvio telógeno. E por que eflúvio telógeno? Por que esse nome? O cabelo tem um ciclo formado por 3 fases. Uma fase de crescimento que se chama anágena, uma fase de estabilização ou descanso que se chama catágena e uma fase de queda, aí sim, chamada telógena. Então, essas coisas que eu falei, essas causas que nós conversamos aqui, fazem com que esse ciclo fique mais curto, porque o ciclo ele tem de 12 a 18 meses de duração. Essas causas específicas fazem com que esse ciclo se encurte. Então, o ciclo passa de 12 a 18 meses para 2, 3 meses. Então, é comum você que está assistindo aí em casa falar, mas doutor, essa é a queixa no consultório, na clínica. Doutor, meu cabelo estava bem e de repente começou a cair em abundância, em tufos. Essa queda, depois que eu tomei tal vitamina, melhorou. Ou depois que eu fiz tal procedimento, melhorou. E depois voltou a cair. Então, na verdade, não foi a vitamina ou qualquer recurso que você tenha usado que fez com que a queda parasse. Foi o ciclo que parou e depois recomeçou.
Então, é nesse momento que você precisa buscar o seu médico de confiança. E quais são os primeiros sinais? Isso é muito importante. Olha, quando você vê o seu box do chuveiro cheio de cabelos, quando você vai pentear a escova, fica cheia de cabelos, repleta de cabelos. Quando você percebe cabelos na roupa, no banco do carro, na mesa, no teclado do computador, no travesseiro, esse é o momento que você precisa procurar o seu médico. Não espere a calvície se instalar ou aparecerem falhas significativas de rareamento para procurar o médico. Porque quanto antes você procura o seu médico, antes você faz o diagnóstico e melhora muito o prognóstico. Perfeito. Então tem que agir. O eflúvio telógeno, ele é diferente da alopecia? Sim, é sim. Totalmente diferente? Totalmente. Mas ele vai causar calvície se a pessoa não tratar? Ou passando a infecção, por contágio do que quer que seja, o estresse e o outro motivo? O pós-gravídico. O pós-gravídico. Passando essas 3 fases, essa pessoa, ela continua perdendo cabelo ou tudo se normaliza? Boa pergunta. A exceção do pós-gravídico, que é uma situação fisiológica normal, aí sim, o cabelo volta a se restabelecer sem problemas. Nos outros 2 casos, é necessária uma intervenção do médico, um tratamento, uma observação, um exame clínico, um exame laboratorial, porque pode causar calvície? Pode sim, pode sim. Ela pode ser irreversível? Pode sim. Então, é importante o diagnóstico e o tratamento, à exceção do pós-gravídico. A não ser que a gestante que acabou de ter o seu bebê e que no momento ela é uma puérpera, o que acontece? Se ela tiver, aí sim, o gene da calvície, da alopecia androgenética, aí essa queda se acentua e não volta. Nesse caso, não volta. Se ela tiver o gene da calvície, você falou muito bem, alopecia, que as pessoas falam muitas vezes alopécia, é alopecia. Então, a alopecia é um sinônimo de calvície, que tem várias causas. Então, a calvície feminina, por exemplo. A calvície feminina, no universo, uma mulher em cada 4 tem calvície genética. Embora eu falei para vocês anteriormente que na minha clínica é meio a meio, porque é uma clínica especializada. No universo, 25% das mulheres têm o gene da calvície. O homem, 80% dos homens têm o gene da calvície. Uma coisa interessante também, quando se manifesta a calvície? No homem, a calvície pode se manifestar em qualquer idade. Eu tenho crianças no consultório, na clínica, de 12 anos, meninos de 12, 13 anos, que aparecem com o seu pai calvo ali, ou a mãe, ou enfim, porque tem o mito que a calvície vem da mãe, não é verdade. O gene da calvície pode saltar gerações. Então, essa criança de sexo masculino, o rapazinho de 12, 13 anos, já chega com calvície. Como eu tenho senhores de 80, 85 anos, que a calvície começa a se instalar tardiamente. Na mulher, não. Na mulher é muito pontual. Quando que aparece a calvície genética? Quais os sinais ou quando os sinais aparecem? Em 30% dos casos após a primeira menstruação, que chama-se menarca. Em 30% dos casos após a gravidez, como nós falamos agora. E quando você tem um espaço da vida da mulher entre o climatério e a menopausa, que varia mais ou menos em torno dos 40 aos 55 anos, você tem os restantes 40%. Então a mulher é um reloginho, ela é bem pontual, diferente do homem, que a calvície pode aparecer em qualquer estágio da sua vida. Vou deixar uma pergunta aqui, e aí dá tempo de você ligar para alguém que esteja passando pelo problema, incomodada com a perda de cabelo, que é o seguinte, se a pessoa tem o gene da alopecia, né, o gene para ficar calva, ela vai começar a perder cabelo. Isso é reversível ou ela vai ter que cruzar os braços e falar, paciência, serei uma careca linda e feliz? E essa pergunta, eu acho que é aquela que está mais angustiando as meninas e meninos em casa. Tem o Flávio manda sempre, ele fala, quando vocês vão falar de calvície masculina? Ele é um rapaz, parece que tem 20 e poucos anos, e ele quer sempre saber dessa coisa da calvície masculina. Uma vez instalada a calvície, masculina ou feminina, tem solução? Sim.
nós devemos imaginar sempre o seguinte, que é o que nós já conversamos aqui até no início do programa agora. Quanto antes você procurar o seu médico de confiança, melhor será o seu prognóstico. Por quê? Quais são as características que você deve atentar para procurar o seu médico o mais rápido possível? Na mulher, o rareamento, ele começa na coroa da cabeça. Vocês estão vendo aí, olha, a calvície feminina, vocês estão vendo no vídeo? Essa é a característica do aparecimento da calvície feminina. O cabelo começa a ficar ralo na coroa da cabeça. Então, existe uma escala onde um autor chamado Ludwig fez uma divisão entre um grau 1 e um grau 6. Então, quanto mais avançado o grau de calvície, pior é o prognóstico. Se você for cedo, se você procurar cedo o seu médico, com certeza você vai ter uma paralisação da evolução da calvície até com uma regressão, que vai depender do grau da sua resposta de tratamento. Porque hoje existem vários tratamentos que não invasivos, isso é muito importante, sem injeção, sem agulhamento, sem machucar a cabeça, que funcionam muito bem, que são os fitoterápicos, são os eletroestímulos, as ionizações, o laser. Hoje o laser, ele pode ser utilizado com vários emissores. Esses vários emissores criam 3 situações muito positivas para o seu cabelo. Ele aumenta a vascularização, chega mais sangue, ele é um anti-inflamatório e auxilia na multiplicação celular. No homem, na calvície masculina, a calvície normalmente aparece aqui atrás, na região occipital, e depois ela caminha para frente, como vocês estão vendo aí na imagem. E aí forma aquela ferradura, olha, vocês veem a entrada. Vocês podem ver, eventualmente, algum sinal de rareamento na região occipital, que é atrás, naquela coroinha que fica aqui na base do occipital, aqui atrás, e ela anda, e a calvície evolui para frente, formando esse tipo de imagem que vocês estão vendo aí, aonde forma-se aquela ferradura da calva. Então, preste atenção, o homem, já que você falou da calvície masculina, após os 40 anos, 90% dos indivíduos que têm o gene da calvície de sexo masculino pioram demais o seu nível clínico de calvície. Então não espere piorar, procure seu médico logo. Tem reversão? É lógico que se você chega como o Bruce Willis e quer virar o Elvis Presley, você não vai conseguir nunca. Não existe milagre em medicina. Ou até existe. O que não existe é magia. Então não há como transformar um calvo num cabeludo. Porém, existem formas de impedir a progressão e até melhorar. Se os bulbos capilares estiverem vivos, que isso a gente vê com o exame, com o aparelho que você já conhece bem, que é o scanner, você amplia 20 mil vezes o couro cabeludo e consegue ver se existem bulbos vivos. A microscopia eletrônica também favorece muito o diagnóstico e o prognóstico. Em resumo, aos primeiros sinais, procure o seu médico. Agora, você disse sobre as aplicações, as injeções. Me lembro até que eu te enviei uma pergunta de uma telespectadora nossa, que ela tá com uma doença autoimune e está perdendo cabelo. E ela está fazendo as aplicações. Nesse caso, sim? Veja só, a aplicação, que é a chamada mesoterapia, e existem hoje aparelhos chamados de microagulhamento, que são rolinhos com agulhas que injetam medicação, não são procedimentos errados, não são procedimentos equivocados, porém são procedimentos invasivos. Então, toda vez que você cria uma lesão ou cria um processo inflamatório pela injeção ou pelo número repetido de injeções, você pode ter uma complicação que é o processo inflamatório levando a uma atrofia do couro cabeludo. Isso é muito comum. Não digo muito comum, mas é frequente, é muito comum para mim que eu recebo a complicação lá no consultório. Mas pacientes, por exemplo, com alopecia areata, que é isso que você está dizendo, que é uma doença autoimune, muito bem, a alopecia areata é uma doença que ocorre por alguma situação psicogênica
que forma peladas, falhas em áreas, daí o nome alopecia areata. Então, um dos tratamentos, que não é errado, é a mesoterapia, são as injeções. O problema das injeções repetidas e numerosas, elas podem causar um processo inflamatório e levar à atrofia. Quando existe esta complicação, não nascem mais cabelos. E o implante de cabelo, isso é importante, preste atenção. Nas doenças autoimunes, o implante de cabelo é contraindicado, porque o implante de cabelo significa o quê? O transplante, que é a mesma coisa. Você tira o cabelo de trás e põe na frente. Se você tiver uma doença autoimune, esse anticorpo que se formou vai machucar o cabelo transplantado também. Então, o paciente com a doença autoimune perde o transplante. Puxa, tem que ficar muito atento mesmo. Olha, tem uma pergunta, aliás, temos várias perguntas aqui, mas eu vou fazer a da Ivanilda Aguiar, de Santa Maria. Ela diz o seguinte: faço tratamento para tireoide, tenho muita queda de cabelo, o que posso fazer para melhorar? Bom, tireoide você conhece bem, Conheço. Né? Mas não sou médica, vamos deixar o médico falar. Então, o hipertireoidismo, o aumento da produção de hormônio tireoidiano ou a diminuição, faz cair cabelo. Então, se você já está tratando o processo de tireoide, fique tranquila que a sua queda vai melhorar. Às vezes demora um pouquinho, sabe, Cláudia? Porque até o médico conseguir equilibrar o nível de hormônio, que você sabe muito bem disso, de tireoide, com a cápsula, com o remédio e com a necessidade do paciente, que é individual, cada um tem uma necessidade, demora um pouquinho. Então, durante esse período, cai mais cabelo, mas depois volta ao normal. Fique tranquilo. Eu não sei, eu tenho a impressão, porque eu faço o meu controle a cada 3 meses para ver se meu TSH está certinho. Tenho a impressão de que quando precisa do ajuste da medicação, o cabelo volta a cair um pouquinho. Sim, né? absolutamente. Então, é bom ficar atento e ficar fazendo Sim. esses exames periódicos. Não sei qual a frequência que seu médico pede, mas Isso. é bom prestar atenção. Muito bem, essa observação Doutor, é boa. E aí a gente vai atender ao telespectador. Meu celular resolveu virar de lado. Está acendendo a luz aí, está chegando. Tá mesmo. A primeira pergunta é a segunda pergunta. Boa tarde, minha filha de 6 anos está com muita queda de cabelo. O que pode ser? Isso é normal? É a Renata de São Paulo. Olha, ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas não fazem perguntas de crianças e crianças perdem cabelo e ficam calvas também. Normalmente, a calvície na criança, os sinais iniciais não são de calvície androgenética ou de alopecia androgenética. Quando a criança fica calva, ou é uma doença autoimune em áreas, como nós falamos, alopecia areata, ou preste atenção, a senhora, a mamãe, pode ser verminose. Então, a verminose, que causa anemia, desnutrição, síndrome de má absorção, pode ser uma causa de queda de cabelos em criança. Aliás, um exame importante e simples, que hoje quase ninguém faz mais, é o exame de fezes. Então, fazer um exame de fezes em 3 amostras é muito útil, e um hemograma também. Fale com seu médico que com certeza ele vai resolver o seu problema. Maravilha. E a próxima pergunta é: queda de cabelo pode ser tratada com remédios caseiros? Vejo muito isso na internet. É a Maria Clara de Recife que pergunta. Olha, pelo amor de Deus, fuja do Dr. Google. E agora tem uma segunda opinião, que é o Dr. WhatsApp. Então, fuja do Dr. Google, do Dr. WhatsApp, do Dr. Internet, fuja disso. Procure o seu médico, converse com ele, porque queda de cabelo pode ser, olha, como nós falamos, tireoide, desnutrição, verminose, anorexia, problemas de depressão, pode ser um eflúvio telógeno. Então, por favor, procure o seu médico para que ele possa fazer o exame, possa fazer o diagnóstico, possa examiná-lo ou examiná-la e ter um prognóstico decente e muito bom. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Leva um abraço para toda a turma do Instituto do Cabelo. Doutor Luciano Barçantes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia. E eu queria fazer uma observação, que esse cabelo aí, dessa cor, ficou muito lindo. Você está parecendo uma menina. Ah, que maravilha. Tem até um filme, chama As Patricinhas de Beverly Hills. Amém. Obrigada, doutor. Olha, um prazer Tudo de enorme. bom, um lindo ano para vocês. E um beijo para todo mundo aí. Obrigada, manda um beijo para a Gabi.